Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. O tema de hoje: qual o objetivo da intervenção federal no Rio de Janeiro? Esse é o tema dos últimos dias, não apenas do nosso programa 20 Minutos. Foi uma novidade no cenário político brasileiro com grande repercussão. Muitos especialistas, aliás, os mais renomados especialistas em segurança pública, colocam em dúvida, e colocam muita dúvida, sobre a eficácia de se utilizar as Forças Armadas para tentar enfrentar os graves problemas de segurança pública no Rio de Janeiro. Esses mesmos especialistas, aliás, levantam dúvidas sobre por que o Rio de Janeiro. Afinal de contas, o Rio de Janeiro é o 12º estado brasileiro, por exemplo, em índices de homicídio, a se considerar os últimos 3 anos. Mas é ali, na antiga capital da República, que se escolheu fazer a intervenção federal. Os especialistas que criticam a utilização das Forças Armadas para a segurança pública levantam algumas questões fundamentais. A principal delas é que as Forças Armadas não estão preparadas para agir contra o crime organizado, contra o tráfico de drogas. As Forças Armadas não têm treinamento de polícia. As Forças Armadas são treinadas, armadas e organizadas para enfrentar um inimigo que eventualmente ataque o território brasileiro. Sua lógica é de ataque em larga escala, com a lógica de destruição de um inimigo que eventualmente, repito, venha a atacar o Brasil. Portanto, quando elas são empregadas em território interno, levantam esses especialistas, o risco de ineficácia é grande e o risco da guerra contra o crime se transformar numa guerra contra os pobres, gigantesca possibilidade. As cenas de ontem das Forças Armadas revistando as crianças que subiam os morros do Rio de Janeiro é uma imagem que escandalizou o mundo. É para isso que servem as Forças Armadas? Os inimigos que elas vão enfrentar são crianças e adolescentes? Ao invés de um trabalho policial marcado pela inteligência, a investigação, a localização dos chefes do tráfico, nós vamos ter uma repressão em larga escala aos morros, aos territórios onde vivem as camadas populares do Rio de Janeiro? É para isso que servem as Forças Armadas? Portanto, esse questionamento dos especialistas é fundamental para entendermos o real objetivo desta intervenção. Está longe de ser resolver o problema da segurança pública do Rio. Trata-se fundamentalmente de uma manobra político-eleitoral do governo Temer. Uma manobra político-eleitoral de um governo que vinha se sentindo cada vez mais encurralado. Para além das denúncias de corrupção que atingem praticamente todos os principais integrantes do governo Temer, o fato é que a esquerda, o Lula e o PT cresciam nas pesquisas. O fato é que esse governo tem recordes absurdos de impopularidade. O fato é que esse governo não conseguiria aprovar a reforma da Previdência. A resistência contra a reforma da Previdência, a impopularidade dessa medida, levou a que a maior parte do parlamento se recusasse a aprová-la. Esse governo, enfraquecido, encurralado, precisava de uma saída para a sua situação. Ele era atacado, inclusive, por setores importantes das próprias elites do país, em especial pela Rede Globo, que há meses tem escolhido o senhor Michel Temer como um alvo de suas denúncias e críticas. Diante desse cenário, o governo Temer resolve dar um golpe de timão, mudar a agenda do país,
retirar do centro da agenda a reforma da Previdência e o conjunto das reformas antipopulares e antidemocráticas que vinham, de um lado, minando cada vez mais a popularidade do governo e, por outro lado, reforçando a esquerda, Lula e o PT, conforme mostravam e mostram as pesquisas de opinião pública. O governo precisava mudar a agenda. E precisava mudar essa agenda para recuperar algo da sua popularidade perdida, para recuperar sua iniciativa política e para que o governo Temer tenha alguma incidência no cenário eleitoral que se aproxima. Se esse governo não recupera incidência no cenário eleitoral, se o senhor Temer vira um pato manco, como é próprio do linguajar norte-americano para um presidente que já não tem mais influência nenhuma, sua situação se complica, não apenas a situação política, mas sua situação penal, depois que descer a rampa do Planalto. Portanto, essa mudança de agenda era fundamental para que o governo Temer pudesse recuperar ou conquistar alguma popularidade e ter incidência no cenário político-eleitoral que se avizinha. Havia um segundo objetivo importante. O senhor Jair Bolsonaro, candidato da ultradireita, vem roubando os votos das forças fundamentais do golpismo, MDB, PSDB, fundamentalmente. A chamada centro-direita, que articulou o golpe contra a presidente Dilma, que articulou o impeachment contra a presidente Dilma, a centro-direita tem sido sangrada pelo senhor Jair Bolsonaro, que é o segundo colocado em todas as pesquisas de opinião pública voltadas para apurar o sentimento popular em relação às eleições presidenciais. Portanto, era necessário para este bloco golpista, para o bloco de centro-direita, recuperar votos perdidos para o senhor Jair Bolsonaro. O tema da segurança pública, tão caro à ultradireita, era, evidentemente, a pauta que permitiria, potencialmente, o deslocamento desses votos de Jair Bolsonaro para a centro-direita, na qual está inserido o governo Temer e seus principais aliados, o DEM, o PSDB, o PPS. O governo Temer, com isso, buscava vincular as duas agendas que eventualmente legitimem e deem força a uma candidatura do golpismo, a uma candidatura da centro-direita. As reformas liberais já aplicadas em parte e o tema da segurança pública. Com isso, repito, esvaziando potencialmente a candidatura do senhor Jair Bolsonaro e trazendo da ultradireita para a direita golpista, para a centro-direita golpista, os votos que lhes estavam sendo roubados. Há um terceiro elemento importante a se levar em consideração. O governo Temer vem buscando há meses uma repactuação com a Rede Globo, principal meio de comunicação do país. Como vocês sabem, viram, perceberam, a Rede Globo moveu uma campanha para derrubar o governo Temer a partir daquelas denúncias de corrupção surgidas quando veio a público o caso JBS. A Rede Globo se empenhou fortemente nisso. Basicamente, a Rede Globo passou a considerar que os candidatos tradicionais da centro-direita, os candidatos tradicionais dos partidos golpistas, já não seriam mais capazes de representar com alguma legitimidade os interesses do grande capital e que, portanto, era necessário arrasar o sistema político para que emergisse candidaturas novas em folha, candidatos tipo Macron na França, candidatos eventualmente de fora do sistema político ou sem protagonismo no sistema político atual, que pudessem encarnar com mais limpeza e legitimidade os interesses do grande capital, que são os interesses aos quais, evidentemente, a Rede Globo está associada.
O senhor Michel Temer, portanto, passou a ter na Rede Globo um problema, um grande problema, que afetava seriamente sua popularidade. Aos poucos, nas últimas semanas, a Globo veio reduzindo a carga contra o governo Temer por conta da agenda econômica. A agenda econômica do governo Temer, ultraliberal, é a mesma agenda da Rede Globo. A Rede Globo também veio se dando conta que sua campanha contra o governo Temer, para além de não levá-lo ao impeachment, à derrubada, por outro lado, também fortalecia Lula e o PT. Quanto mais fraco o governo Temer, quanto mais desmascarado o governo Temer, seja por qual motivo for, mais forte fica Lula e o PT. A Rede Globo veio, portanto, arrefecendo seus ataques a Temer. E, finalmente, com a agenda da segurança pública, com a intervenção no Rio de Janeiro, com a possibilidade do governo conquistar algum oxigênio a partir dessa manobra, fez-se um pacto que está aparente e evidente entre a Rede Globo e o governo Temer. A Rede Globo apoia firmemente a intervenção federal, comandada por um militar no Rio de Janeiro, inclusive porque isso diz respeito aos seus interesses locais, que é combater o bispo Crivella, prefeito do Rio, e combater o grupo Cabral Pezão, que ainda controla de forma capenga o governo do estado do Rio de Janeiro. Esse era um terceiro objetivo importante. O governo Temer precisava repactuar suas relações com a Rede Globo. E um quarto elemento nada desprezível. O governo Temer, ao passar às Forças Armadas a intervenção federal no Rio de Janeiro, ele coloca os militares como sócios compulsórios de sua manobra. Os militares deixam de ser uma força até mesmo de pressão sobre o governo Temer, uma espécie de reserva estratégica. Se tudo desse errado, os militares poderiam aparecer como uma alternativa para enfrentar a esquerda, para enfrentar Lula, para resolver a crise política do país. E o Michel Temer, com essa manobra de intervenção no Rio, coloca os militares, repito, como seus sócios compulsórios. Os militares estão dentro da manobra, quer queiram, quer não queiram. Eles receberam uma ordem do governo, uma ordem presidencial. Se a intervenção federal em mãos militares logra algum resultado em segurança pública, o governo Temer e as Forças Armadas são os beneficiários. Se, por outro lado, malogra a intervenção federal e o problema de segurança pública continua a ser uma ferida exposta no Rio de Janeiro e no país, o desgaste será dos dois. Viraram sócios. Foi uma manobra inteligente do governo Temer. Para além desses 4 objetivos, recuperar a popularidade, enfraquecer o senhor Jair Bolsonaro, repactuar o acordo com a Globo e fazer dos militares sócios compulsórios dessa manobra, o fato é que a intervenção federal também possui um elemento estrutural. Faz parte do processo de crescente escalada autoritária no sistema político do país. O sistema político do país vai se fechando para a participação popular, vai reduzindo as liberdades democráticas, vai atropelando as garantias constitucionais. Já não bastasse o papel moderador tomado de assalto pelo sistema de justiça, parte do setor judiciário, do Ministério Público e da Polícia Federal, já não bastasse isso, essa intervenção desmedida e inconstitucional do Poder Judiciário, intervindo através da perseguição política, através da quebra dos direitos constitucionais, com objetivos claramente políticos, passou-se a ter um outro elemento, o elemento da presença da repressão militar no arcabouço institucional do país, coisa que não existia nessa escala desde a aprovação da Constituição de 1988. As elites desejam mudar o sistema político, desejam vedar os espaços pelos quais a esquerda conseguiu chegar ao comando do Estado através de eleições livres, diretas e soberanas.
Esse caminho tem que ser fechado. E esse caminho vai ser fechado, ou pretendem fechá-lo, não apenas impugnando Lula, não apenas acenando com a instituição do parlamentarismo e do semipresidencialismo, mas também aumentando as taxas de repressão, as doses de repressão ao povo. O processo de desconstrução dos mecanismos democráticos previstos na Constituição de 1988. Não é que se trate de uma conspiração por um golpe militar. Não, não precisamos, acabou o carnaval, nós não precisamos entrar no terreno da fantasia. O fato concreto é que a presença estrutural dos militares como força repressiva ativa em território nacional, evidentemente, coloca um elemento, um risco de autoritarismo, de violação dos direitos, de aumento da repressão ao povo. Como disseram e dizem os especialistas, ao alertar que a guerra contra o crime pode se transformar numa guerra contra os pobres a partir da intervenção militar no Rio de Janeiro, essa guerra contra os pobres não será apenas uma guerra social, pode se transformar também numa guerra política, com a utilização das Forças Armadas contra a rebeldia, a eventual rebeldia popular, contra as lutas sociais, contra os protestos, contra a resistência. Não há um fenômeno novo no nosso continente. Eu vou aqui me lembrar de uma história pouco conhecida para gerações atuais. No início dos anos 70, foi eleito presidente da República do Uruguai um presidente chamado Juan María Bordaberry, do Partido Colorado. Um presidente civil eleito em eleições democráticas. O país vivia uma séria crise política, econômica e social. Incapaz de enfrentar essa crise, Bordaberry começa a transferir funções repressivas às Forças Armadas, aos militares, ao Exército. Pouco a pouco, o Exército vai ampliando sua participação no governo Bordaberry. Primeiro como instituição repressiva, depois controlando os cargos fundamentais do governo e, finalmente, exercendo por trás do trono o poder efetivo daquele governo. Bordaberry era um presidente civil, sob o qual atuava um verdadeiro governo já de caráter militar. Finalmente, depois, os militares dão um golpe de Estado e passam a governar diretamente o país. Mas, durante um período, houve uma crescente influência dos militares sob um guarda-chuva civil, que era o presidente Bordaberry. Se criou na ciência política um termo hoje já um pouco esquecido, que é a bordaberrização da política. O que quer dizer isso? Uma situação no qual formalmente é um governo civil, um governo democraticamente eleito, no caso do Brasil não é nem isso, que é um governo golpista, e sob esse governo, crescentemente, os aparatos repressivos de Estado vão assumindo uma função protagonista, vão assumindo uma função de relevância. Esse é um risco concreto desta manobra do governo Temer. Com essa manobra, retomando o fio da meada, evidentemente que o senhor Michel Temer pretende ser um influenciador importante do processo eleitoral. Ou até mesmo se apresentar como candidato à reeleição, tentando salvar o seu pescoço. Todos sabem que acabado o mandato presidencial tungado, roubado pelo senhor Michel Temer, num golpe parlamentar contra a presidenta legítima Dilma Rousseff, que o senhor Michel Temer, sem a faixa presidencial, no dia 1º de janeiro de 2019, corre o sério risco de ir para a cadeia. Contra ele há provas, há evidências, há batom na cueca e para todos os lados, o seu agente Loures correndo com mala de dinheiro pelas ruas de São Paulo. É um escândalo. E a proteção do trono presidencial é fundamental para Temer. Isso pode estimulá-lo a ser candidato à reeleição. No mínimo, ele deseja ser um fator influente, um fator de peso na sucessão presidencial. Essas são, portanto, as explicações, as razões de fundo da intervenção federal no Rio de Janeiro. Qual tem sido o papel das forças de esquerda contra a intervenção? O PT, o PCdoB e o PSOL votaram contra
o decreto de intervenção federal, tanto na Câmara quanto no Senado Federal. Partidos de centro-esquerda, como o PSB e o PDT, não. Votaram a favor da intervenção, provavelmente influenciados pelas pesquisas de opinião que apontavam apoio da população carioca, da população fluminense, à intervenção no Rio de Janeiro. Claro, estão desesperados pelo tema da segurança pública. É normal que embarquem inicialmente no apoio à intervenção. Mas o tempo dirá, o fracasso da intervenção pode mudar as pesquisas de opinião muito rapidamente. O fato é que as forças de esquerda têm assumido uma postura de denúncia e resistência contra a intervenção federal, enxergando na intervenção federal, como bem denunciou o ex-presidente Lula, uma manobra político-eleitoral, além de um risco de maior desconstrução ainda do sistema democrático no país. A intervenção federal no Rio é uma questão fundamental do cenário político e, por isso, merece ser debatida, discutida a fundo, por conta da relevância que esse assunto adquiriu. Nós vamos encerrando o programa 20 Minutos de hoje. Eu lembro a vocês que a novidade do programa de hoje é que responderemos, assim que estiver finalizado, 3 a 5 perguntas dos nossos espectadores sobre o assunto em tela. Por hora, eu vou me despedindo. Até a próxima sexta-feira, quando teremos nosso programa. Mas daqui a pouquinho eu vou ler as perguntas que a redação me passa e responder aos nossos espectadores. Portanto, não desliguem. Eu vou colocar meus óculos e ler as perguntas que devem ter chegado da redação. Primeira pergunta, da Maria Olímpia Junqueira Mancini Neto. É possível que essa intervenção se alastre para os demais estados? Como ficaremos? Maria Olímpia, minha querida amiga, sim, é possível. Isso pode se constituir uma escalada, até porque existem estados com uma situação de segurança pública pior que a do Rio de Janeiro, como é o caso do Ceará, como é o caso de Alagoas, como é o caso de vários outros estados. Repito o que eu disse no início do programa. O Rio de Janeiro é o 12º estado em taxa de homicídio. Portanto, razões há para que outros estados solicitem ou sejam objeto de intervenção federal. Claro, a intervenção generalizada é um risco generalizado. Isso será visto com muita cautela. Mas, eventualmente, a manobra política eleitoral do Sr. Michel Temer pode se expandir para outros estados, potencializando todos os riscos que pudemos apontar no programa de hoje. Te agradeço a pergunta, Maria Olímpia. Agora temos uma pergunta do Mário Nenonha, que me pergunta: qual é a diferença dessa intervenção em relação a outras participações do Exército na segurança do Rio? Mário Nenonha, obrigado pela pergunta. Muito boa a tua pergunta. A diferença é o seguinte: nas outras ocasiões, o Exército foi convocado para intervenções pontuais. Desocupar a favela da Maré, por exemplo, ocupar o Morro do Alemão. Eram tarefas operacionais sem que houvesse uma intervenção no Estado, sem que o sistema de segurança pública do Rio de Janeiro tivesse passado as mãos às Forças Armadas. Essa é a diferença agora. O conjunto do sistema de segurança pública do Rio, da polícia ao sistema carcerário, passou ao comando das Forças Armadas, do general que chefia a intervenção. Já não é mais, portanto, uma intervenção pontual do Exército, já é a passagem do controle do sistema de segurança do Rio de Janeiro diretamente para as mãos das Forças Armadas. Mário, espero que a minha resposta tenha esclarecido sua dúvida. Vamos à próxima pergunta, da Alexandra Colontini. O general Heleno disse que o Exército não pode um dia vir a ser investigado por uma nova Comissão Nacional da Verdade. Isso não é um indício claro de que já estamos numa ditadura? Não foi só o general Heleno que disse isso, Alexandra, a quem eu agradeço a pergunta. Foi também o chefe do Exército, Eduardo Vilas Boas. As Forças Armadas, ao intervirem no Rio de Janeiro, não poderão ter seus eventuais crimes julgados por tribunais civis. Serão julgados por tribunais militares. Segundo o decreto de intervenção,
além de serem julgados por tribunais militares e não tribunais civis, esses eventuais crimes cometidos pelas Forças Armadas durante as intervenções, elas não estão submetidas às leis estaduais. Estão submetidas ao regimento das Forças Armadas. A história de não ter comissão da verdade é que as Forças Armadas desejam, em função do papel que vem a ter na intervenção, ter garantias que as ações que elas pratiquem no curso dessa intervenção para extirpar o problema da segurança pública no Rio não venham a ser investigados e eventualmente julgados e punidos por alguma instituição do Estado como a Comissão da Verdade. É uma espécie de anistia prévia. Nos deram o papel de limpar a segurança pública do Rio, não nos ameacem com condenações futuras. Mais ou menos assim, se o meu papel é limpar as estrebarias, não pode reclamar do meu mau cheiro. Elas estão pedindo um salvo-conduto para poder agir como quiserem agir, sem que isso signifique punições futuras. Se isso significa que já estamos numa ditadura, não. Nós não estamos ainda numa ditadura. Nós estamos num processo de desmonte do sistema democrático, que começou com o impeachment da presidente Dilma, que avança com a tentativa de impugnação do presidente Lula, e claramente está em curso uma ruptura do Pacto Democrático de 1988. Está se construindo um sistema autoritário, ou se quiser, um sistema ditatorial, mas ainda é um processo em curso, que não se consolidou. Por isso que vale a pena lutar, vale a pena resistir, inclusive lutar e resistir contra a intervenção federal. Muito obrigado pela pergunta feita pela Alexandra Colontini, espero ter podido responder. Vamos então aqui para as duas últimas perguntas. Leonel Ernesto Garcia. Você acha que existe a possibilidade que o combate à criminalidade se transforme em perseguição política como na década de 70? Não sei dizer. Leonel, isso é uma questão que precisa ver como se desenvolve. Não há uma relação direta entre a luta política e a criminalidade no Rio de Janeiro, evidentemente, como também não havia no passado. É claro que, como a pretexto do combate da segurança pública, as Forças Armadas estão ocupando territorialmente, vão ocupar territorialmente setores do Rio, é claro que essa presença territorial pode levar à repressão de manifestações políticas de massa, a manifestações de protesto, a manifestações de rebeldia do povo. Esse risco não está descartado. Obrigado, Leonel. E por fim, as duas últimas perguntas. O Luiz Oliveira. De onde virá o dinheiro para sustentar tanta intervenção? E a Aline, Rodrigo, Rafael. Existe qualquer esperança para o povo brasileiro que não o voto? O dinheiro vem do teu dinheiro, do meu dinheiro, do dinheiro do povo, do dinheiro dos impostos. Está se tirando dinheiro de educação, está se tirando dinheiro de saúde, está se tirando dinheiro da cultura, está se tirando dinheiro de tudo que é parte para sustentar a manobra político-eleitoral do senhor Temer. Evidentemente, os contribuintes são os que pagam. Se haverá recursos para sustentar tanta intervenção, essa gente o governo golpista vai manejando o orçamento em função dos seus interesses político-eleitorais. E, portanto, recursos para essa manobra não é exatamente sua maior preocupação. A Aline Rodrigo, repito, perguntou se existe qualquer esperança para o povo brasileiro que não o voto. O voto é sempre uma esperança, mas a luta é a esperança maior. A resistência nas ruas, a resistência nas escolas, nos locais de trabalho, o protesto, a rebeldia, a desobediência civil, o povo tem que lutar. Fora da luta popular, fora da encarniçada resistência popular, não há saída para o país. As elites do país querem condená-lo a esse caminho para onde o Brasil está indo. Repressão, cancelamento de direitos, opressão, desemprego, baixos salários, dependência em relação às nações imperialistas. Só o povo pode oferecer um novo caminho ao PT. E esse caminho só pode ser feito com luta, com muita luta, que não é só o voto. O voto é uma parte da luta, não é toda a luta. O povo lutando é a única saída para o país. Pessoal, eu me despeço, agradeço as perguntas, lembro a vocês de ir no site www.operamundi.com.br/apoio, fazer sua assinatura solidária, que a imprensa independente precisa do apoio dos seus espectadores e leitores para enfrentar a batalha de ideias e informação contra a mídia monopolista.
Me despeço. E até a próxima terça-feira com 20 minutos de história. Vamos dar seguimento à série sobre a história do PT. E na próxima sexta, o 20 minutos já tradicional, sempre sobre um tema relevante do cenário político nacional e internacional. Até lá e muito obrigado pela audiência.